Nos últimos dias, o mundo foi abalado por um ataque surpreendente de Israel, que devastou o coração de Beirute e deixou o Hezbollah em estado de choque. Um prédio de 8 andares foi destruído, e com ele, uma parte significativa das bases militares do grupo. Mas o que realmente está em jogo aqui? Este não é apenas um ataque militar. É uma estratégia estratégica que pode mudar o boato da guerra entre Israel e o Hezbollah e lançar um contra-ataque. Ou estamos vendendo uma escalada ainda mais perigosa, com consequências que podem afetar toda a região. Neste vídeo, vamos te contar todos os detalhes desse ataque devastador, o impacto na população local e como isso pode ser apenas o começo de um novo capítulo na guerra. E não é só sobre o que aconteceu, é sobre o que vem pela frente. Você precisa entender o fundo o que está em jogo, porque as próximas semanas podem ser decisivas. Fique comigo até o final, porque você não vai querer perder a próxima grande notícia sobre esse conflito. Se você quiser continuar acompanhando todos os desdobramentos dessa guerra e ficar por dentro de cada movimento, inscreva-se no canal agora e ative as notificações. Não deixe de ficar por dentro de tudo, pois o futuro da região pode mudar a qualquer momento. Nas últimas 24 horas, as Forças de Defesa de Israel, IDF, lançaram uma intervenção de proporções devastadoras no coração de Beirute. A operação visa diretamente um dos pontos mais sensíveis do Hezbollah, suas bases em áreas densamente povoadas. Um dos alvos principais foi um edifício residencial de 8 andares, que foi completamente destruído. Esse ataque não causou apenas danos materiais, mas também gerou um impacto emocional profundo nas comunidades ao redor, que sentiram a intensidade do poder militar israelense em sua própria cidade. As imagens de destruição espalhadas pelas ruas servem como um retrato vívido do poder e da precisão com que os ataques foram realizados. O ataque em Beirute é um exemplo claro de como a guerra moderna envolve não apenas forças terrestres e aéreas, mas também uma aplicação precisa de tecnologia avançada. Drones e mísseis de longo alcance foram usados para atingir os alvos com uma precisão cirúrgica. O que antes parecia um território de intenso controle do Hezbollah, hoje se tornou um espaço de destruição, onde cada rua e cada prédio podem ser alvos de um ataque de longo alcance. Israel não apenas demonstrou seu poder de fogo, mas também sua capacidade de planejar e executar missões com alta taxa de acerto. Após a ofensiva devastadora de Israel, que atingiu com precisão as bases do Hezbollah em Beirute, a resposta do grupo não demorou. Em um movimento esperado, o Hezbollah disparou uma série de foguetes contra o norte de Israel. O objetivo era claro: retaliar o ataque israelense e mostrar que, apesar da destruição, ainda tinha capacidade de reagir. Essa contraofensiva, marcada pela intensidade dos disparos, gerou uma onda de alertas e sirenes em várias cidades israelenses, forçando milhares de civis a buscar abrigo em refúgios antiaéreos. Como sempre, a guerra não é apenas uma batalha de forças militares, mas também uma questão de moral, e esse contra-ataque foi uma tentativa de mostrar resiliência diante da devastação sofrida. No entanto, o impacto do contra-ataque do Hezbollah foi mais simbólico do que estratégico. Embora os foguetes lançados tenham causado danos, eles não conseguem mudar o curso da guerra. As forças israelenses mantiveram-se firmes em suas estratégias, e apesar do risco de escalada, a resposta israelense foi imediata, com mais ataques direcionados a áreas estratégicas. Essa troca de fogo entre os dois lados demonstra a escalada do conflito, mas também revela a discrepância nas capacidades de ambos. Enquanto Israel utiliza tecnologia avançada e força aérea para realizar ataques precisos, o Hezbollah, por sua vez, vê-se limitado a ações mais tradicionais, como o lançamento de foguetes, que, embora potentes, não possuem o mesmo grau. Essa troca de ataques e contra-ataques é o reflexo de um ciclo vicioso que caracteriza muitas das guerras modernas. As consequências aumentam, mas as consequências para as populações civis continuam a ser devastadoras. Em meio a tudo isso, o Hezbollah segue tentando manter a moral de seus combatentes e a força de sua rede de apoio, mesmo diante da realidade difícil de perder posições e recursos. O que se segue, no entanto, dependerá de como os próximos dias se desenrolaram e se, finalmente, um cessar-fogo poderá ser realizado. O ataque israelense a Beirute não causou apenas danos materiais, mas teve um impacto profundo e imediato na população local e nas dinâmicas da região. A destruição do edifício residencial de 8 andares foi um marco do poder militar de Israel,
deixando um buraco profundo no coração da cidade. A imagem dos escombros, com ruas trancadas e prédios danificados, ilustra a magnitude da operação. Mas o impacto vai além do visual. Famílias perderam suas casas, vizinhanças inteiras ficaram desabrigadas e a sensação de insegurança tomou conta dos moradores. Esse tipo de ataque em áreas densamente povoadas coloca em xeque as discussões de alvos estratégicos e revela o custo humano da guerra, que se espalha por toda a cidade, afetando não só os combatentes, mas também os civis. O número de mortos e feridos é um reflexo do impacto implacável do ataque. Segundo as autoridades locais, 11 extremistas foram eliminados e 33 pessoas morreram. Entre os feridos, muitos eram civis, e esse dado ressalta a complexidade do conflito em áreas urbanas, onde é quase impossível limitar os danos aos combatentes. A destruição de infraestruturas essenciais, como hospitais e escolas, também gerou um colapso temporário nos serviços básicos, dificultando a resposta humanitária e deixando a população numa situação de vulnerabilidade extrema. Além disso, os ataques não apenas devastaram fisicamente a cidade, mas também agudizaram um sentimento de impotência, alimentando ainda mais o. Mas talvez o impacto mais profundo seja psicológico. O povo libanês, que já convive com as sombras de um conflito persistente, agora se vê mais uma vez em um cenário de insegurança e sofrimento. Cada novo ataque não só protege infraestruturas, mas também dilacera a confiança das pessoas em uma solução pacífica. O medo de novos bombardeios, a ansiedade em relação à segurança das famílias e a preocupação constante com a sobrevivência tornam-se uma realidade diária para todos na região. Uma das maiores preocupações de Israel durante o conflito com o Hezbollah é a transferência de armas, especialmente aquelas provenientes da Síria e que chegam ao Líbano através de rotas civis. Essa entrega de armamentos foi apontada como uma das principais fontes de ameaça à segurança de Israel, e a intensificação dessa operação é vista como uma resposta a essa preocupação crescente. O Hezbollah tem usado essas rotas para transportar armamentos de longo alcance, incluindo mísseis e foguetes, capazes de atingir alvos estratégicos em território israelense. Israel, saiba disso, fez do desmantelamento dessas rotas uma prioridade em sua estratégia militar, pois o uso de rotas civis pelo Hezbollah para transportar armas é uma prática que gera um grande dilema moral e estratégico. Por um lado, Israel precisa interromper esse fluxo para evitar que o Hezbollah se fortaleça, mas por outro, atacar essas rotas implica em danos às infraestruturas civis, aumentando ainda mais o sofrimento da população. A situação é ainda mais complexa devido ao terreno montanhoso entre a Síria e o Líbano, que oferece muitos pontos de passagem para esses contrabandos de armas, dificultando a detecção e destruição completa dessas rotas. Por isso, o combate a essa transferência de armamentos não é apenas uma questão de neutralizar o Hezbollah, mas também de evitar a escalada do conflito, que pode rapidamente se transformar em algo ainda mais devastador. O impacto dessa transferência de armas também não é apenas estratégico, mas também político. O ataque devastador de Israel em Beirute é apenas o começo de uma guerra que pode levar a situações ainda mais graves. A destruição das bases do Hezbollah e a tensão crescente entre as nações envolvidas são apenas sinais de que estamos vivendo momentos decisivos. O que acontece a seguir? Será que o Hezbollah vai retaliar com força total? Ou Israel continuará sua ofensiva para garantir a segurança de seu território? Queremos saber sua opinião. Você acha que o conflito vai escalar ainda mais? Deixe sua visão nos comentários abaixo. E se você quiser continuar acompanhando essa guerra, com todas as atualizações, estratégias e impactos que vêm por aí, inscreva-se no canal agora mesmo e ative as notificações. Não perca as próximas notícias, porque você vai querer estar por dentro de tudo o que acontece.